antes de começar seu podcast, eu queria te pedir alguns favores. O primeiro é para se inscrever no canal. Deixa o seu like, assim vamos saber que você gosta deste conteúdo. Faz um comentário aqui embaixo para nós, sugestões são sempre bem-vindas. E por último, clica lá no sininho na página da Pump, assim você vai ser lembrado do seu podcast preferido. Agora sim, o seu podcast já vai começar. Olá! Hoje a gente vai falar sobre os momentos finais antes do processo eleitoral. Essa primeira parte, pelo menos, do processo eleitoral, né? Em que vamos eleger deputado federal, deputado estadual, senador, governador, presidente. Você já escolheu os seus candidatos e candidatas? Sabe exatamente o que pode, o que não pode fazer agora, nesses próximos dias? Você também sabe que nesse período ninguém pode ser preso? Pois é, verdade. E a gente vai conversar sobre isso, então, no programa de hoje, Politizando e Polemizando. E eu tenho aqui comigo hoje o Paulo Toledo. Tudo bem, Paulo? Bem-vindo, boa noite. Olá, boa noite, Ive, boa noite a todo o pessoal aí que está acompanhando a gente pela TV Pump, né, pelas redes sociais, pelo YouTube. E realmente esse fim de semana vai ser muito importante, teremos um momento muito decisivo. São Paulo Independente Del Valle disputando a final da Copa Sul-Americana no sábado. Domingo também vai ser um pouquinho agitado, mas final é final, né? E a gente vai ter jogo amanhã também, Paulo? Do São Paulo? Não, São Paulo joga no sábado. Porque temos um colega aqui da Pump que vai amanhã pegar um voo para algum lugar. É que o jogo é em Córdoba, na Argentina. Ah, é isso Aí ele vai mesmo. Então ele já amanhã. está se adiantando. Porque o voo, né, principalmente voo para sexta-feira, né, véspera do jogo, acabou muito rápido. Afinal, é um jogo Agora, único em estádio neutro que foi no começo do campeonato já definido. A princípio ia ser em Brasília, né, no estádio Mané Garrincha, mas como a final foi marcada para a véspera da eleição, eles transferiram o jogo para Córdoba, na Argentina. Porque até melhor, ali, né? qualquer time da América do Sul poderia estar entre os finalistas, né? Verdade, verdade. Bom, mas como a nossa prosa Já aqui falamos não de é coisa importante, agora vamos para as amenidades. exatamente, e como as amenidades tratam da questão política aqui no Brasil, a gente vai logo para esse tema. Não antes de eu dizer boa noite para as pessoas que estão nos acompanhando, boa noite para você que está em casa, no trânsito, no trabalho, para você que está assistindo a gravação desse programa. Fique à vontade em mandar os seus comentários, mesmo depois que a gente dá uma olhadinha. Você pode mandar as suas sugestões de pauta. A gente vai ter um prazer imenso em atender às suas solicitações. Lembrando que as nossas transmissões são sempre ao vivo pelo Facebook e pelo YouTube da Pump, e no dia seguinte estamos também no Spotify. Então você pode ver e ouvir a este programa e a outros programas aqui da Pump quantas vezes você quiser. Bom, então agora vamos lá conversar com o Paulo Toledo sobre o que pode e o que não pode agora no processo eleitoral. Pode a bebidinha no dia da eleição, Paulo? Pode, não tem problema. Alguns até recomendam. Para Brincadeira, né? relaxar. Realmente, né, existia, por muito tempo teve a lei seca em dia de eleição, né, era proibido a venda, né, de bebidas alcoólicas, né, a comercialização em geral e o consumo em locais abertos, mas hoje, né, não existe mais essa proibição. Mas, logicamente, se recomenda sempre que, né, você, ao ir votar, né, que você antes não consuma, né, nenhum tipo de bebida alcoólica. Até porque você tem o dia todo para votar, né? Se você
está planejando, né, fazer um churrasquinho, alguma coisa, vai votar antes para evitar, né, qualquer tipo de tumulto no momento do voto. Vamos colaborar com a democracia e colaborar com a democracia é lembrar que além de você existem outros eleitores, todos ali com o mesmo intuito, que é fazer cumprir o seu dever cívico aí e manifestar o seu desejo, né, de quem você quer que sejam os mandatários. Exatamente. E quando a gente bebe, a gente pode ficar mais alegre ou a gente pode até ficar mais esquecidinho das coisas, né? Então, vai que você resolveu votar em um determinado candidato ou determinada candidata e troca um número. Então, é bom você ir votar antes e depois você pode comemorar o que você quiser no resto do dia, né? Bom, Sempre com prudência e se não for dirigir. exatamente. Paulo, as últimas notícias, a gente tem declarações de votos de ex-ministros, a gente tem um monte de coisa acontecendo aí. Tivemos mais casos de violência nessa semana por conta de posicionamento político. A gente vem falando aqui nos últimos programas a respeito disso, mas parece que os ânimos não se acalmam, parece que as pessoas estão cada vez mais com os ânimos à flor da pele. O que a gente pode esperar aí para os próximos dias? Você acha que a tendência é a gente aumentar esses casos? Ficamos como estamos? Primeiro, né, uma resposta retardatária que você tinha perguntado antes, a questão da prisão. Né? Sim, Não é que ninguém pode ser preso, né? Pode ser preso em flagrante delito. O sim. que não pode é ter determinação, né, de mandado de prisão, essas coisas realmente não podem ser cumpridas nesse período. Mas o flagrante delito é exceção aí nesse caso. O domingo vai ser bem complicado. Domingo vai ser muito complicado. Vai ter confusão, vai ter violência. A gente já sabe que muita gente vai querer resistir aí à situação de não poder entrar com celular. Já tem, né, muita gente que está com o intuito de causar aí um certo desconforto, né, dentro das zonas eleitorais e na rua vai ser bem complicado mesmo, porque é possível votar com camisas, bottoms que distinguam a sua preferência. Então, na fila de eleição, você vai ver, você vai encontrar de tudo. E a gente sabe que as pessoas não estão muito pacientes, tolerantes e pacíficas, né, nesse período. Então, pode ter certeza que vai ser a eleição mais conturbada que pelo menos eu já presenciei, né? Nunca fui em eleição na Venezuela, então não estou acostumado com essa coisa de passando o jipe e dando tiro na fila de votação. Mas pode ter certeza que vai ser bem conturbado, vai ter bastante confusão, vai ter violência, vai ter bate-boca. Nossa, isso vai ser em tudo que é lugar. Vai ser sorte você ir lá, pegar sua fila, votar, sair, entrar no seu carro e ir embora para tua casa sem ver nenhuma confusão. E a gente só pode dizer que isso é muito triste, né? Porque nós podemos discordar, nós podemos divergir em qualquer coisa, mas a gente não precisa partir para a violência, querer impor a nossa verdade para outra pessoa, né? Quando a gente parte para a violência, quando a gente parte para a violência, seja ela física, seja ela psicológica, porque a gente perdeu a nossa capacidade de convencimento do outro com a argumentação. E aí, o que a gente pode esperar, né, querer e orar para que aconteça nesse dia é que as pessoas, o máximo possível, se protejam,
procurem se afastar de confusões, que elas estejam centradas, que elas saibam em quem vão votar e que o voto é seu, não é de mais ninguém, e que se você votar com consciência, votar pensando no que é melhor para você, para a sua cidade, para a sua região, você vai estar fazendo um bom trabalho, assim esperamos, né? Essa eleição, ela realmente está bastante polarizada, a gente tem visto muitos casos de violência, mas rogamos que as pessoas, o máximo possível, fujam dessas situações, né? A violência não resolve nada, a violência não vai fazer do nosso país um lugar melhor, que no fundo acredito que ser o que todas as pessoas desejam, né? Independente do posicionamento político, independente das suas crenças, penso que quando escolhemos os nossos representantes para o governo estadual, lá no Senado, o nosso presidente e deputado federal, deputado estadual, fazemos isso com a melhor das intenções e pensando não no que é melhor apenas para mim individualmente, mas para todas as pessoas, para toda a sociedade, pensando em saúde, educação, qualidade de vida para todos e todas, pensando em políticas de integração, políticas que vão resolver de fato os problemas das pessoas, porque é para isso que escolhemos os nossos governantes, né? Para que eles nos representem e cuidem de nós. E como eles cuidam da gente? Quando eles pensam, planejam, propõem e colocam em prática políticas públicas que atendam às necessidades de todos, todas e todes e que atendam os princípios constitucionais. Então, a gente espera que no domingo as pessoas saiam às ruas para votar com essa consciência de que o nosso papel é votarmos pensando no que é melhor para todo mundo. Você não acha isso, Paulo? O problema é que cada um acha que ele está certo e os que não pensam de acordo com ele estão errados. Não que a maioria, a vontade da maioria, né, tem a sua soberania, independente daquilo que eu penso, que não existe certo ou errado. Cada um tem a sua forma de ver o mundo, cada um tem a sua forma de ver a sociedade, cada um tem o seu jeito de pensar o Estado, de entender o que o Estado deve fazer, e ninguém pensa igual, né? Não existem duas pessoas que pensam exatamente igual. E se você vê duas pessoas pensando exatamente igual, uma delas não está pensando. Então, não existe, né, o dono da verdade nessa história. Porque por mais que você ache, eu entendo que o melhor é fulano, porque fulano leva o Estado desse jeito, você está partindo da sua avaliação da pessoa, a sua avaliação das características da pessoa, aquilo que você acha que a pessoa vai fazer e aquilo que você acha que o Estado deve fazer enquanto, né, enquanto a personificação, né, ainda que impessoal, do pacto social, né, do contrato social feito, né, de forma involuntária, lógico, entre todas as pessoas que compõem, né, uma determinada região, uma nação, um estado. Então, não adianta você tentar impor na força aquilo que você preconiza como ideal, porque o ideal para você não é o ideal de outras pessoas e não é na força que a nossa sociedade escolheu que seja que seja definida, né, a vontade coletiva da população. E aí, pensando nisso, o que a gente pode esperar é que pós-eleições, se já decidido no primeiro turno, se aceite, né, que
É isso, tá dado. Não importa o resultado, quem ganhar, ganhou, e precisamos aceitar, e não só aceitar, né? Mas o nosso papel, depois, a partir de 1º de janeiro, é nos movimentarmos para que melhores ações, melhores políticas públicas sejam adotadas para resguardar o direito das pessoas, os direitos, né, das pessoas, estão todos eles lá na Constituição. Se a gente olhar o artigo 5º da Constituição, a gente vai lembrar de todos eles, mas tem toda a Constituição com todas as regras do jogo. E aí, papel da sociedade votamos agora nesse 1º turno e depois vamos exigir de quem estiver eleito que faça o seu trabalho da melhor maneira, né? E é nosso papel também fiscalizar, porque o que a gente vê muitas vezes é as pessoas esquecerem em quem votaram, no caso especialmente de deputados federais, estaduais e senadores, e aí acabam não cobrando desses eleitos. Mas mais do que esquecer, né? Não importa se o seu candidato foi eleito ou não. Todo aquele que tiver sido eleito tem a função de nos representar, de legislar a nosso favor, de fiscalizar o executivo para que melhores ações sejam colocadas em prática. Então, com esse pensamento, a gente precisa também ter a certeza de que não basta ir às ruas, não basta ir às urnas no domingo. O que a gente precisa depois do processo eleitoral passado, quando essas pessoas tiverem ocupado os seus cargos por 4 ou 8 anos, no caso de senadores, né? Estar perto deles, cobrando, mandando mensagens, solicitando que eles façam um melhor trabalho. Afinal de contas, é dever dos deputados estaduais, federais e dos senadores fazerem um bom trabalho em defesa e para a melhoria da qualidade de vida da população, né? Então, Ive, você entende que o principal papel, né, do representante lá do legislativo, né, um dos principais papéis, basicamente são dois, seria fiscalizar o executivo, ok? Também. Então, por que que todo mundo, na hora de escolher, escolhe o deputado que seja mais alinhado o quanto possível com o teu candidato do executivo? Não deveria ser ao contrário? Eu não sei se deveria ser ao contrário. O que eu penso a respeito Só estou disso tumultuando. é bom tumultuar, porque faz a gente pensar. Mas eu particularmente penso que eu preciso fazer escolhas de candidatos e candidatas que as propostas também, não só as propostas, mas a sua maneira de ser, o seu modo de viver, estejam alinhados com os meus princípios e meus valores. Se eu não concordo, por exemplo, com o armamento, né, para falar um assunto bem básico, eu não posso, não é coerente eu escolher algum candidato ou candidata que apoie uma política de liberação de armas para todos, todas e todes, né? Se eu sou a favor da vida em primeiro lugar, eu não vou apoiar, por exemplo, candidatos, não vou escolher candidatos ou candidatas que sejam a favor da liberação de agrotóxicos, né? Não dá, não combina. Então, penso que fazemos melhores escolhas quando escolhemos candidatos e candidatas que estejam alinhados com nossos princípios, com nossos valores e que tenham, porque não basta isso, né? Mas que tenham um pensamento voltado para toda a sociedade. Porque aquele candidato, aquela candidata não pode governar ou não pode legislar
apenas para determinado grupo. Nós vivemos em sociedade, nós estamos escolhendo, né, candidatos e candidatas que vão legislar, que devem legislar para a maior parte da população brasileira. Então, ainda que alinhados com meus princípios e valores, precisam também ter propostas, e aí isso a gente vê lá no plano de governo, a gente vê nas propostas que os candidatos e candidatas divulgam, enfim, que precisam ser alinhadas com isso, com os princípios que estejam intimamente ligados com: vou atender a necessidade da população ou é a necessidade de determinado grupo em particular? Se forem atender a necessidade ou aos desejos de um grupo em particular, aí penso que já não é mais o melhor candidato, porque o melhor candidato necessariamente é aquele que vai atender às necessidades e aos ensejos da maior parte da população. E aí? Então, eu vou só voltar, né, à provocação que eu fiz. Né? Primeiro, você não precisa ficar preocupado que não vai ter fiscalização, porque você está votando em candidatos alinhados para o executivo e para o legislativo, principalmente porque, ainda mais, né, no cenário que a gente está vivendo hoje, com certeza, independente de quem ganhar e de quais forem os deputados eleitos, vai ter uma bancada de oposição forte. Não tão forte quanto a divisão que a gente está vendo hoje na campanha. Por quê? Porque a gente sabe que um grupo grande aí de deputados, né, que vai ser eleito, hoje eles estão com um candidato, mas se quem ganhar for o outro, eles rapidinho vão lá bater um papo, conversar. Então, assim, a gente espera sempre né, prever, né? A gente prevê sempre que vai ter o candidato eleito, ele vai, pelo menos no início do governo, ele vai ter uma bancada forte aí do lado dele, independente da composição agora de domingo, quando abrirem as urnas. Quando a gente abrir as urnas, vai ter lá 60% dos deputados de um determinado... que apoiaram um determinado candidato, 55, 60, 45, 40 que apoiaram outro candidato. Obviamente vai ter muitos eleitos que não estão nessa polarização, mas que no segundo turno vão estar tomando muito provavelmente uma definição. Mas essa composição ela não se repete depois no exercício do mandato. Né? Então, vão ser eleitos, principalmente aí dos partidos que não estão compondo as duas coligações principais, vai ter muita gente eleita ali, independente do posicionamento deles no segundo turno, o mandato é outra coisa, é outra história, é outra conversa. Então, vai ser uma legislatura complicada, porque, né, essa exacerbação que a gente está vendo agora, ela continua a partir de 1º de janeiro, a partir da posse dos novos legisladores. Não vai acabar a eleição, agora vamos sentar todo mundo e vamos ser todo mundo amigo. Isso daí não vai acontecer. Pode até diminuir isso ao longo do mandato, mas eu espero uma legislatura aí também um pouco hostil, né? Com bastante rixas, né? Dentro das casas legislativas, tanto a federal quanto as estaduais. Vai ser uma legislatura aí repleta de enfrentamento, né? De confusão, como a gente viu agora, né? Coloca na sua memória quantas vezes você viu confusão dentro de uma Assembleia Legislativa. E aí vamos lembrar dessa legislatura agora, só na de São Paulo, que a gente tem perto aqui.
quantos problemas tiveram lá dentro, quantas confusões, quantas brigas, quantos desrespeito entre os próprios deputados. Se você parar assim, dar uma puxada na cabeça, você lembra de uns quatro sem fazer muito esforço. E aí eu falo, então lembra de o que aconteceram em outras legislaturas. Outras legislaturas você nem lembrava, ficava esquecido lá a Assembleia e você quase não tinha a notícia. Essa próxima legislatura pode ter certeza que vai ser desse jeito, aí cheio de confusão, cheio de deputados se pegando, se xingando, se ofendendo, e isso daí vai, né, isso a gente já vai conhecer no domingo agora. Não sabemos se vai ter segundo turno para presidente. Eu acho que é uma tendência a ter. Eu achei que nesse momento agora, do terceiro para baixo iam estar mais fracos, né? Ia ter uma antecipação do primeiro turno. Ainda pode ser que aconteça. Eu acho que tem candidato aí que ainda vai dar uma murchada nesses 3, 4 dias que faltam. Mas, né, existe aí uma tendência de ter segundo turno, embora não seja descartado resolver no domingo. Para governador, isso daí ninguém tem dúvida. O governador vai ter 2 turnos e a grande disputa aí, como foi há 4 anos atrás, é quem vai disputar o segundo turno. Na eleição passada, né, se vocês forem lembrar, o João Dória já estava no segundo turno e o Márcio França e o Paulo Scaff ali brigando voto a voto. Agora, né, é o Haddad, que já está praticamente no segundo turno, e o Tarcísio e o Rodrigo, atual governador, disputando voto a voto. Então, domingo, né, é como se fosse abrir, né? Você abre a caixinha de surpresa e vê o que tem lá de dentro. Mas, na verdade, você abre a caixinha vazia, enche ela, fecha e abre de novo. Então, é só no domingo mesmo que a pessoa vai decidir, é no domingo. Não adianta você estar desde o começo do ano com uma coisa na cabeça. Se no domingo você mudar de ideia, domingo é o que vale. Então, até por isso a gente costuma dizer, né? Pesquisa não é previsão de resultado, pesquisa é retrato do momento. Exato. Mas até com relação a isso, essa eleição está diferente, porque nunca eu vi também as pesquisas estarem tão definidas, né? Da mesma forma, pouca variação, pouco índice de indeciso e as pessoas estarem já definidas, né? Definição aconteceu muito antes dessa vez, mas, né, assim como o futebol, a eleição é uma caixinha de surpresa. Então E vamos só ver. acaba Vamos depois ver. do apito final, né? Não, no futebol acaba depois do apito final. Eleição não. Eleição A pode ter eleição ainda prorrogação, tem disputa de pênalti, pode ter um monte de coisa. Até depois da posse o jogo não acaba ainda. é verdade. Bom, a gente vai fazer um breakzinho rapidinho e já volta. Pensou Dorim Motors, zero e seminovos pra você comprar. Prêmio nos modelos, grande variedade, qualidade extrema, credibilidade. Dorim Motors, Dorim Motors. Quer comprar seu carro? Shopping The Blue, Senador Feijó 686, Loja Térreo, Santos, fone 3327-8001. Dorim Motors. No trânsito somos todos pedestres.
Imperium Móveis é sinônimo de tendência, requinte e qualidade. Aqui você encontra produtos diferenciados, tornando o seu lar muito mais atraente e aconchegante. São centenas de itens para você decorar, mobiliar e repaginar a sua casa, disponibilizando diversos produtos à pronta entrega, além de oferecer ideias inovadoras e práticas exclusivas em móveis planejados. Imperium Móveis, trazendo beleza, praticidade e elegância para o seu lar. Conheça também nossa unidade em Praia Grande. Olá, tudo bem? Meu nome é Ive Fávero, faço parte da bancada de um programa espetacular. Sim, é o Trabalhador em Pauta. Esse programa visa falar com você, trabalhador, trabalhadora, sobre segurança do trabalho, direitos trabalhistas, direitos previdenciários e também sobre a saúde mental e emocional. Estamos todas as quintas-feiras aqui na PAMP, a partir das 18 horas. Então não perca, toda quinta, na PAMP, Trabalhador em Pauta. E a gente volta depois de ver umas delícias e umas imagens de móveis que dá vontade da gente comprar tudo, né? Mas como o nosso assunto aqui é política, eu vou pegar o gancho na última fala do Paulo, em que ele falava a respeito de candidatos, candidatas, né? E fiquei pensando aqui, a partir do que ele falou, que a gente já escolheu, muitas pessoas já escolheram logo desde o princípio. E é verdade, quando a gente pergunta, né, em quem a pessoa vai votar para presidente, especialmente, as pessoas já sabem. Agora, para deputados federais e estaduais, eu tenho percebido, tenho conversado com as pessoas e muitas têm dito que ainda estão analisando, ainda estão pesquisando, chegaram a pedir não orientação, mas indicação, né? Em quem eu vou votar, por que eu vou votar nessa pessoa, enfim. Eu acho que para esses cargos especificamente, né, deputados, sejam eles aqui para a Assembleia Legislativa de São Paulo, seja para o federal, as pessoas ainda não sabem exatamente, podem mudar na boquinha da garrafa, como estão dizendo por aí, na cara do gol. Será que isso acontece, Paulo, porque parece que está muito distante e que é o executivo quem é o mais importante? Será que as pessoas não acabam desconsiderando a importância que tem deputados estaduais e federais? Olha, se as pessoas não deixassem para decidir tanto, né, em cima da hora esse tipo de cargo, não teria por que o investimento e o risco de se fazer tanta boca de urna. Se o pessoal faz boca de urna, mesmo correndo o risco de ser preso, correndo o risco de ser penalizado, é porque eles sabem que isso daí realmente faz diferença, pode fazer diferença. Isso daí pode, uma boa boca de urna, né, boa no sentido de bem feita, apesar de ilegal, e apesar do risco, né, da prisão, o risco da punição, ela pode resultar aí numa diferença de votos aí que muitas vezes é a eleição do candidato, né? Principalmente a gente fala isso no legislativo, né? Ninguém espera que a eleição do executivo se resolva na boca de urna. Muito embora aconteça muita coisa, né, nesse momento, no dia. Mas eleição proporcional, a gente está cansado de ver aí casos que o candidato investe mais na boca de urna do que investiu a campanha inteira. E não deve fazer isso à toa, né? Ressaltando sempre, apesar de ser ilegal e todo mundo saber que é ilegal e que não pode. Exatamente. Além das famosas entregas de benefícios nas madrugadas para a eleição, enfim, a gente também tem relatos de casos assim, né?
E a coisa mais estúpida que existe em eleição, que é aquela derrama de santinho na porta das escolas. Aquela inundação que o pessoal faz. E isso daí já, né, alguém vai parar. Nossa, mano, despejaram 1000 santinhos aqui. Eu vou pegar um e vou votar nele. E o pior é que isso ainda acontece, né? Acontece, mas a Justiça Eleitoral ela tem pegado no pé. Ela tem multado, ela tem dado multas pesadas aí no pessoal que faz derrama. Sim, e tem que fazer isso mesmo. Mas também tem que ter, né, uma campanha para o eleitor de educação eleitoral, né? Que a gente não tem. Normalmente a gente não tem. E aí está recorrendo a isso mesmo. Você deu uma travadinha aqui, Ive. Pois é, eu estou ouvindo, mas agora voltei, né? Foi truque? Gente, Foi truque? Você não sabia o que falar e Foi- ficou paradinha imóvel? Não. O que eu estava dizendo, e eu repetirei aqui, é que seria muito bacana se nós tivéssemos educação política, né? E aí eu não estou falando de política eleitoral, mas de educação política mesmo, para que as pessoas aprendessem a fazer as suas escolhas com antecedência, para que elas se encantassem com a política, como ela é, pensando a política para a cidade, né? Porque política é muito mais do que esse processo eleitoral. O processo eleitoral, a gente pode dizer que é uma fatia desse bolo. Mas as pessoas, normalmente, quando a gente fala a palavra política, elas acabam pensando que a gente está falando apenas da política eleitoral. E talvez, é um questionamento que eu faço para você, Paulo, será que se a gente não tivesse educação política desde os nossos primeiros anos de vida, nós não teríamos uma população que cobrasse mais, que fizesse melhores escolhas e que depois pudesse participar da política, não só concorrendo a cargos eletivos ou participando de partidos políticos, mas também em conselhos de direito, também em organizações de bairro, movimentos e entidades sociais, para que as coisas mudassem, né? Eu penso que só com a nossa participação política é que as coisas mudam e mudam para melhor. Na verdade, quando você fala educação política, não é só a educação política, né? Você ensinar nas escolas de verdade história, né? As pessoas entenderem o que é história, entenderem como as coisas aconteceram, né? O estudo da filosofia, da sociologia, própria ciência política, né? Noção de cidadania. Noção de cidadania é crucial para ser dado nas escolas. E o que é cidadania, né? O conceito de sociedade, por que a gente vive em sociedade, né? Como que se processa isso? Aquela questão que eu falei, né, antes do comercial, do contrato social. O que é o contrato social? Por que existem regras? Por que as pessoas se submetem a governos? Por que nós pagamos impostos? Tudo isso daí forma uma consciência crítica para as pessoas pensarem, tá, agora é a hora de eu escolher quem vai me representar lá. Por que eu vou escolher o fulano ou o ciclano? O que eu preciso, né, dessa pessoa? Que características eu quero? Que tipo de proposta eu quero que eles defendam? E hoje a maioria das pessoas, ela vota no candidato por uma simpatia, assim, muitas vezes até inexplicável. Ah, eu gosto do fulano. Muitas vezes a pessoa nem sabe por quê, nem sabe, né, nem espera o que aquela pessoa pode estar fazendo depois que for eleita que vai agradar ela. E até por conta disso, você vê todo mundo revoltado com os mandatários. Espera aí, você está revoltado? Você que elegeu ele, você que colocou ele lá, por que você votou nele? Por que toda eleição você vota e depois fica reclamando? Né?
tá faltando critério aí, tá faltando você pensar um pouquinho melhor, porque, né, ó, você votar errado e se arrepender acontece, mas é sempre todos. Eu acho que não está sendo feita aí uma escolha com muito. Não te ensinaram a escolher, né? Você não aprendeu a escolher o seu candidato. Por isso, né, aquela famosa frase, eles não me representam. Eles não te representam, mas foi você que escolheu. Exatamente. E é por isso que precisamos fazer melhores escolhas. E é por isso que a gente acaba falando sempre a mesma coisa, né? Procure saber quem é essa pessoa, o que ela já fez, se ela já tem mandato, né? Quais foram as suas propostas, quais foram os seus projetos, que Seus emendas parlamentares posicionamentos. elas mandaram, exatamente, seus posicionamentos, se ela fica em cima do muro, se essa pessoa é uma pessoa que agride as outras, né? E aí não importa se é na Se vida bate nos privada, amiguinhos. se bate nos amiguinhos, se bate na família, né? Se essa pessoa não tem ainda mandato, quem ela é? Ela gosta do que ela faz? Ela atende bem as pessoas no seu trabalho? Como que é a sua conduta ética, né? Quando a gente olha para isso, a tendência é que a gente erre menos. Concorda com isso, Paulo? Ou tudo bobagem? Tudo ilusão aqui? Eu acho que o primeiro passo para você fazer a escolha é você saber o que você quer escolher. Sim. Né? Se você não sabe o que esperar do seu representante, você vai escolher aquele que tem o sorriso mais agradável. Né? Se Aquele você que é não, mais bonitinho, né? se você não pensa sobre os posicionamentos, e não é só os posicionamentos, é sobre os posicionamentos e o que a pessoa faz com os seus posicionamentos. Sim. Porque não adianta, a pessoa é um pensador sensacional, ele é um cara que, nossa, tudo que ele pensa, que ele escreve, que ele fala, eu concordo. E aí vota nele, ele vai para Brasília uma vez a cada 6 meses. Não resolve. Pois é. E aí o que resolveria seria fazermos as escolhas e depois acompanharmos bem de pertinho também. Ver se tem coerência o mandato da pessoa com aquilo que ela prometeu em campanha. Ver se realmente ela defende as bandeiras. E outra, né? Realmente acompanhar, porque hoje você vota, depois você fala, ninguém lá faz nada. Não, estão fazendo, alguma coisa estão fazendo. Você que não está acompanhando, achar que ninguém faz nada, você não vê o que eles estão fazendo. A gente costuma muito ouvir isso. Os vereadores aqui, ninguém faz nada lá. Não, eles fazem, eles apresentam o projeto, eles apresentam o requerimento, eles fazem denúncias, eles defendem, eles atacam. Eles estão fazendo. Se você acha que ninguém está fazendo nada, você está pertíssimo de fazer uma escolha que para você não vai fazer sentido depois. Exatamente. E aí tem um caminho, aliás, tem vários caminhos, mas vou dar dica de 2 caminhos aqui para você acompanhar o que está acontecendo na legislatura e o que está acontecendo no executivo, né? Você pode ir às sessões da Câmara da sua cidade, você pode participar das assembleias lá de todas as tomadas de decisão. E nas sessões, praticamente todas são televisionadas. Exatamente. Você pode acompanhar do conforto da sua casa, você pode ir até a Câmara ou até as assembleias, ou você pode acompanhar pelas TVs, né? Tem a TV Câmara, tem a TV Senado, tem as TVs das prefeituras, que também televisionam, das prefeituras não, das câmaras, que também televisionam todas as sessões. Então, é possível você participar. E um outro jeito de você participar e acompanhar o que está acontecendo na sua cidade ou no seu estado é participando dos conselhos de direitos, né? E aí, quando a gente fala conselhos de direitos, a gente está falando do
Conselho municipal ou estadual ou federal de educação. Conselho de Políticas Públicas. Exatamente. E aí eu vou dar alguns exemplos, mas a gente tem educação, a gente tem saúde, a gente tem segurança alimentar, a gente tem juventude, a gente tem o Conselho da Pessoa Idosa, a gente tem o Conselho da Mulher, que em cada lugar é chamado de um jeito diferente, mas, enfim, a gente tem... Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente, Conselho da Assistência Social. Isso aí. Então, não dá para dizer que, eu não sei, não dá para acompanhar. Sim, dá para acompanhar. Dá para acompanhar sendo conselheiro, e ainda que você não seja conselheiro ou conselheira, você pode participar das reuniões de conselho e você vai ter direito à voz, você não vai ter direito ao voto, mas a voz sempre temos. Então, toda vez que você encontrar uma publicação de que vai acontecer uma reunião de um conselho que você acha que pode contribuir de alguma maneira, vai lá, participe, dê sua opinião. Quando tiver eleição, participe do processo eleitoral para que você seja um conselheiro ou conselheira. Isso faz muita diferença para a cidade em que você vive, né? A gente vive aqui numa região metropolitana e tudo que acontece em uma cidade influencia drasticamente na outra, positiva ou negativamente. Então, participe, tem conselho de habitação, tem conselho de tanta coisa. É só a gente se organizar, ter um tempinho, que não precisa ser tantas horas da semana, mas enfim, participar do processo político da sua cidade, da sua região, é fundamental para que ela se torne um lugar cada vez melhor também, né? A maioria dos conselhos de política pública tem a reunião ordinária uma vez por mês, Isso. que dura 2, 3 horas. Isso. Algumas são à tarde, outras são à noite, mas a gente, né, às vezes consegue se organizar e participar ou mandar um representante. É importante que a gente esteja engajados, né, que estejamos todos engajados aí o máximo que pudermos nas políticas aí da nossa cidade, não é verdade? É verdade. E mesmo que você falar, mas eu não acho que eu posso colaborar muito, mas à medida que você vai participando, você vai acompanhando, você sabe o que está acontecendo, você vai tendo a percepção local daquele segmento. Então, se você tem alguma afinidade aí com alguma área específica da política pública, é interessante essa participação. Muito embora seja bastante agradável e mais fácil ficar reclamando. Infelizmente, a gente vive ainda essa sociedade. Vamos nos dedicar a, aqui no programa, pelo menos, educarmos politicamente quem quiser ser educado, polemizar os assuntos e politizar sobre esses assuntos. Paulo, a gente está indo para o encerramento. Queria que você fizesse as suas considerações. Você já falou das suas expectativas, que não são as melhores para esses próximos dias, mas se você tiver alguma dica para as pessoas, para esses últimos momentos pré-eleição, por favor, nos conte agora. Sim, eu tenho uma dica. Na hora de votar, tecle... Não, brincadeira, não vou dar essa dica, não. Mas confirma, você pode. Hã? Confirma, você pode dizer. Não, você vê como é engraçado as coisas, né? Como na política, né, envereda por caminhos. A gente teve o debate para governador ontem e a gente tem os 3 principais candidatos em São Paulo, que é o Haddad, o Tarcísio e o Rodrigo Garcia. E o Haddad e o Tarcísio, eles compõem aquela polarização nacional, né? É o petista e o bolsonarista. E a gente está num cenário, né, as coisas que vão acontecendo, a gente está num cenário que nenhum dos dois quer ir para o segundo turno contra o Rodrigo. O Haddad prefere disputar contra o Tarcísio, até por conta dessa polarização, e o Tarcísio, né, tá brigando diretamente com o Rodrigo também, ou seja, para os dois interessava enfraquecer o Rodrigo. Então, no debate, a gente viu a dobradinha do petista com o bolsonarista, contra o terceiro elemento ali que se prega neutro acima dessa briga e tal.
Então, a estratégia do debate ontem foi unidos os inimigos, né, os antagonistas, não inimigos, os antagonistas unidos contra um terceiro quadro que desinteressante para os dois. E é isso daí, isso é política, né? As pessoas vão se matar no domingo na rua, vão brigar com parente, vão brigar com amigo, só que lá em cima, né, lá em cima o pessoal se abraça e apaga a luz, eles estão lá nos bastidores, se entendem, conversam e deixam o couro comendo aqui embaixo. Então, isso é mais um motivo para as pessoas, né, refletirem e falarem: caramba, vou bater no amiguinho? Não pode bater no amiguinho. Eleição é democracia, e democracia é diálogo, democracia é tolerância, democracia é responsabilidade. Porque democracia é o único regime onde fatalmente você vai responder pelas suas escolhas. Não tem jeito, não tem como fugir disso. Quero desejar aí a todo mundo que está acompanhando a gente muito juízo no domingo. E na quarta-feira estaremos aqui falando mal de quem ganhou, lamentando por quem perdeu. E assim, daqui a 2 anos acontece tudo de novo. Exatamente. Então, não bata no amiguinho, vá para a urna com a melhor intenção que eu sei que você tem, né? Pense bem antes de votar, antes de apertar aquele botãozinho verde que confirma as suas escolhas. Vá tranquilo, não entre em provocações, fique bem. E na quarta-feira que vem a gente se encontra para falar sobre esses resultados. Mas antes disso, eu quero te fazer um convite. Amanhã, no Trabalhador em Pauta, nós vamos receber uma convidada especial, a doutora Elizabeth Dotti Consolo, e um servidor público que vão falar a respeito das síndromes de burnout e burnout. Você já ouviu falar a respeito? Você sabe o que são essas síndromes? Como elas podem te atingir e como tratar? Bom, amanhã no Trabalhador em Pauta a gente vai falar sobre isso às 18 horas aqui na PAMP. E daqui a pouquinho no programa Grite a gente vai ter o Quinho entrevistando a Rafa Laranja, uma cantora, olha gente, imperdível. Assistam o programa hoje às 21h30, tá bom? Então, eu vejo vocês amanhã no Trabalhador em Pauta e semana que vem aqui no Politizando e Polemizando. Fiquem com Deus.